Graça e paz, meus irmãos, meus amigos, aqui quem vos fala é o evangelista Alexandre. Hoje, para a nossa meditação, quero estar trazendo apenas dois textos bíblicos. Daniel 12, versículo 4, apenas o finalzinho do versículo 4. Em alguns textos vai estar: e a ciência se multiplicará, em outros vai estar: o conhecimento se multiplicará. O que eu quero falar sobre isso? Uma das características do fim dos tempos são vários sinais. Dentre eles é a multiplicação da ciência, ou seja, a evolução da ciência nos últimos dias, né? Uma evolução como nós nunca vimos e que tem evoluído em todas as áreas. Isso é uma característica do final dos tempos. Isso é um forte sinal. Há muitos sinais, eu quero falar desses dois. E quero também estar falando sobre apostasia. Apostasia é um período em que as pessoas vão se apostatar da fé, vão virar as costas para Deus, vão rejeitar, né? Vão rejeitar a Deus. Há pessoas que rejeitam até a oração. Quando você quer fazer uma oração pela pessoa, a pessoa rejeita a oração. Então, são dois sinais evidentes, né, bem contundentes do período em que nós estamos vivendo. A palavra de Deus diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Iniquidade é o desejo de pecar e o pecado contínuo, né? A pessoa continua pecando continuamente, não há temor de Deus, não há reverência à sua palavra, não há respeito. Então haverá um período em que as pessoas vão realmente virar as costas para Deus, vão rejeitar de todas as maneiras, vão questionar a Bíblia, vão jogar a Bíblia na lata do lixo. Isso é uma evidência de que nós estamos vivendo tempos da qual a Bíblia tem apontado, que chama-se fim dos tempos. Então, eu creio que são dois sinais bem evidentes do período em que nós estamos vivendo. Ou seja, Jesus Cristo está às portas para vir buscar a sua igreja, buscar os seus eleitos, vir buscar aqueles que amam a sua vinda. Em contrapartida, também estamos na iminência da manifestação do anticristo, aquele que virá, né? Aquele que virá, que o livro de Daniel vai dizer que nos últimos período de 7 anos haverá um governo único, chamado de tribulação e a grande tribulação. Haverá mudança de leis que serão mudadas, haverá grande perseguição daqueles que creem em Jesus Cristo, haverá uma grande perseguição da fé cristã em todo o mundo. E as leis serão mudadas e as pessoas serão proibidas de falar de Deus, de orar, de abençoar, de dizer as palavras da Bíblia ou até recitar trechos da Bíblia. Então, a Bíblia ela será banida da face da terra. Então, é uma evidência contundente em que nós estamos vivendo esses períodos. Em alguns países é proibido falar do Evangelho. E pessoas que falam do Evangelho ou vivem o Evangelho em alguns países, essas pessoas são presas por manifestar sua fé. Então, são períodos da qual a Bíblia diz que são sinais de que isso vai ocorrer. Então, estamos bem próximos da vinda de Cristo. Ou seja, aqueles que creem em Jesus Cristo, alegrem-se. São momentos de tribulação, porém, Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos. Muitos serão chamados, poucos serão salvos. Ou seja, o Evangelho é para todos, mas infelizmente nem todos querem vir ou aceitar a Jesus Cristo. Então, Jesus ele está voltando. Ele voltará como Senhor para alguns e juiz
para outros, né? Então que possamos estar nos preparando aqui, pois a porta da graça haverá um tempo em que a porta da graça será fechada. Precisamos nos aprontar, precisamos confiar em Jesus Cristo, precisamos entregar nossa vida a Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por Ele. Não existe outro caminho. Todos os outros caminhos são atalhos. Então, eu e você precisamos confiar e entregar nossas vidas, a nossa vida para o Senhor, pois breve Ele voltará. Após a morte haverá julgamento. Hebreus 9:27, consta esse versículo. Após a morte haverá julgamento. Ao homem foi destinado viver uma única vez, vindo depois disso o juízo. Todo aquele que após a morte haverá um encontro. Aquele que foi redimido por Jesus Cristo, ou seja, aquele que foi salvo por Jesus, este herdará o reino dos céus, receberá a vida eterna. Mas aquele que não foi redimido, ou seja, aquele que não foi salvo por Jesus, negou Jesus em vida e morreu, enfrentará um julgamento, e é um julgamento de condenação. Este será lançado no lago de fogo. Esse versículo se encontra em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Que eu e você estejamos prontos, pois a vinda de Cristo está próxima. Eu falei desses 2 sinais, e existem muitos outros sinais, mas neste momento eu quero comentar sobre apenas esses 2 sinais. A perseguição religiosa daqueles que creem em Jesus Cristo, creem em Deus, a Bíblia será banida, e a ciência se multiplicando de uma maneira inexplicável. E nós estamos vivendo esse período. Amém? Que você possa confiar em Jesus Cristo e entregar sua vida para Jesus, pois somente Jesus Cristo pode nos salvar. Fique com Deus, Deus te abençoe. Se você gostou deste conteúdo, dessa mensagem, compartilhe, para que outras pessoas possam ser alcançadas por Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que nos acompanham pela Metropolitana. É isso mesmo. O Ministério Público, Alexandre, emitiu um alerta para os professores aqui de Taubaté que não poderão aí utilizar expressões de cunho religioso. Essa recomendação da promotoria, Alexandre, visa coibir aí qualquer forma de proselitismo religioso, ou seja, aquela catequese, né, tentar converter os alunos a alguma religião. Após essa recomendação, a Secretaria de Educação de Taubaté expediu uma circular em que orienta os professores da rede municipal a não utilizarem as expressões de cunho religioso, por exemplo, como Deus te abençoe, cantigas infantis de conotação religiosa e orações também como o Pai Nosso, Alexandre. Essa advertência, né, esse termo chegou para os professores para assinar essa circular, que se comprometem, então, a atender essa recomendação, e quem não seguir vai receber uma advertência, Alexandre. Ô Raquel, quer dizer que o professor não pode falar Deus te abençoe, é isso? Olha aí então vocês, será que tá fácil descobrir quem é quem, o que é real e o que não é?